بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. Como foi combinado, hoje a palestra vai ser sobre Al-Qadr, decreto, o destino, o livre-arbítrio. Os sábios virtuosos falam que no Islã, na religião do Islã, no islamismo, especialmente na perspectiva dos nossos queridos antecessores, os sábios que vieram antes, o conceito do decreto, qadr e destino, maqdur, é fundamental e pode ser entendido de maneira simples e fácil. E tem alguns pontos chaves para nós entendermos. Dentre esses pontos, primeira coisa, o decreto que é chamado de qadr. Refere-se à crença de que Allah, Deus Todo-Poderoso, determinou tudo o que acontece no universo. Isso inclui todos os eventos, ações e o destino de cada ser humano. Os sábios acreditam que tudo o que acontece está sob o conhecimento e controle total de Allah. Segundo ponto é a questão do livre-arbítrio. Apesar da crença no decreto divino, os sábios também afirmam que os seres humanos têm livre-arbítrio. O livre-arbítrio para fazer escolhas. Isso significa que, embora Allah Todo-Poderoso saiba o que irá acontecer e tenha decretado tudo, os indivíduos são responsáveis pelas suas ações e pelas suas escolhas. Porque não sei o que vai acontecer comigo. E Deus mostrou vários caminhos. Terceiro ponto, para entender melhor, a sabedoria divina, a prudência. Eles acreditam, os queridos sábios, que o conhecimento de Allah e seus decretos são baseados em sabedoria e justiça. Sabedoria, prudência e justiça, mesmo quando não entendemos os eventos que acontecem em nossas vidas. Os sábios afirmam que há sabedoria nos planos de Allah, e muitas delas nós não sabemos. O quarto ponto, paz, salam, paz, um destino, um qadr. Aceitar o destino é visto como parte da fé. Os sábios enfatizam a importância de ter paciência e gratidão em relação ao que acontece, confiando que em Allah Todo-Poderoso tem um plano maior para tudo. Para resumir isso, no pensamento dos nossos queridos sábios, nossos antecessores, o decreto de Allah estabelece tudo o que acontece, enquanto a liberdade de escolha dos indivíduos lhe confere responsabilidade por suas ações. Essa combinação ajuda os muçulmanos a entender como navegar a vida com fé e total aceitação. Por isso eu coloquei aqui também alguns exemplos simples que vai nos ajudar a ilustrar os conceitos do decreto, que é Al-Qadr, e do destino, Al-Maqdur, no Islã, conforme a perspectiva dos nossos queridos sábios. É colocado assim: o barco em uma tempestade. O barco em uma tempestade. Imagina que você está num barco e de repente uma tempestade se forma. O decreto de Allah é que a tempestade vai ocorrer. Mas você ainda tem a escolha de como reagir a isso. Você pode tentar navegar em segurança ou entrar em pânico. Seu destino, então, dependerá da sua ação diante da situação. Foi claro aqui? O outro exemplo escolar. Se você está se preparando para um exame, para uma prova,
O decreto de Allah é que cada aluno tem a chance de realizar essa prova. No entanto, a decisão de estudar ou não é sua. Se você estudar diligentemente, estudar corretamente e conseguir uma boa nota, isso é parte do seu destino, o resultado da sua escolha, certo? Terceiro exemplo, encontrar um emprego. Suponha que você esteja procurando um emprego. O decreto é que existem várias oportunidades disponíveis, mas sua decisão é de se preparar para entrevistas e se candidatar a elas. A decisão é sua. Tem várias oportunidades, mas a decisão de eu me candidatar e ir em busca é minha. O emprego que você acaba conseguindo é parte do seu destino, influenciado pelas suas ações. Outro exemplo, uma viagem. Imagina que você planejou uma viagem, mas no dia da partida, um evento inesperado, como uma doença, um atraso ocorre e você não consegue ir nessa viagem. O decreto era que isso iria acontecer, mas a sua escolha sobre como planejar a viagem e lidar com imprevistos foram suas. O resultado de não viajar é um aspecto do destino. Compreendeu? Esses exemplos ajudam a mostrar que enquanto tudo está sob o controle de Allah, o decreto, ainda temos a responsabilidade por nossas escolhas e ações, o livre-arbítrio, que molda o nosso destino. A predestinação e o conceito de destino, os sábios colocam mais ainda, na literatura árabe e na jurisprudência islâmica. São temas ricos e complexos, que envolvem questões teológicas, filosóficas e até mesmo sociais. Por exemplo, significados do destino na literatura árabe, que é a predestinação, o qadr. Na tradição islâmica, o conceito de qadr refere-se à crença na predestinação, onde tudo o que acontece está dentro do conhecimento e do decreto de Allah. O querido sábio Bukhari e também o Muslim, importantes compiladores de vários hadiths ditos do profeta, abordaram essa questão, enfatizando que Allah tem um conhecimento absoluto sobre a sua criação. O destino, maqdar, este termo pode referir-se a condições e situações que o indivíduo enfrenta ao longo da vida, que são vistas como resultados de suas ações e escolhas, mas dentro de um quadro divinamente determinado. Por isso, o qadr e a predestinação tem uma importância para os muçulmanos e também tem benefícios para nós. Dentre a importância e os benefícios, a aceitação e a paciência. Por exemplo, a crença na predestinação ajuda os muçulmanos a aceitar os infortúnios da vida, compreendendo que tudo ocorre segundo a vontade de Allah. Isso favorece a paciência e a resiliência em momentos difíceis. Um outro ponto, a responsabilidade e a moralidade. Sim, embora a ideia de predestinação sugira que tudo está determinado, a jurisprudência islâmica enfatiza que os indivíduos são responsáveis por suas ações. O conceito de livre-arbítrio, coexistindo com a predestinação, encoraja os muçulmanos a agir moralmente e a buscar sempre o bem, porque existe o bem e o mal. Outra coisa, a espiritualidade. Como assim? A aceitação de um plano divino promove um senso de tranquilidade e confiança em Allah, estimulando uma vida de oração e devoção sempre. Um outro ponto, para compreender esses conceitos da vida dos muçulmanos, devemos considerar, para entender melhor, o estudo do Alcorão. Ler o Alcorão e as obras que os grandes sábios escreveram e juristas islâmicos que comentam sobre o qadr e o maqdar
pode fornecer perspectiva mais profunda sobre a predestinação. Outro ponto que vai nos ajudar também, a prática espiritual. Participar de atividades religiosas, como oração em congregação, também ajuda a internalizar esses conceitos. Por exemplo, discussões comunitárias, engajar-se em diálogos com os outros muçulmanos ou estudiosos pode enriquecer sempre, procurar rodas de conhecimento como essa. Esses elementos ajudam os muçulmanos a encontrar o significado e o propósito em suas vidas, equilibrando a crença no destino divino com a responsabilidade pessoal e a ação moral. Tem um sheikh que escreveu sobre isso, e vários assuntos ele escreveu, até sobre os grandes sinais, os pequenos. Ele é chamado de Sheikh Omar Ashkar. É um conhecido acadêmico e explicador sobre questões da religião islâmica, incluindo os temas da predestinação, que é o Qadr, e também do livre-arbítrio. Ele escreveu várias coisas, e as suas obras frequentemente abordam a interseção entre a crença na predestinação e a responsabilidade moral dos indivíduos na jurisprudência islâmica. Então ele colocou assim, contribuições e perspectivas, o chefe colocou. Primeiro, equilíbrio entre o Qadr, a predestinação, e o livre-arbítrio. Aí ele explica, ele enfatiza que a importância de equilibrar a crença na predestinação com a noção de que os seres humanos têm a capacidade de escolha. Ele argumenta que, embora Allah Todo-Poderoso seja sabedor de tudo o que acontecerá, isso não elimina a responsabilidade que os indivíduos têm sobre as suas ações. Ele coloca, segundo ponto, implicações na vida prática. Em suas discussões, o Sheikh destaca que essa compreensão ajuda os muçulmanos a manterem uma atitude de humildade e de gratidão, reconhecendo que os seus esforços são importantes, mesmo que o resultado final esteja na mão ou nas mãos de Allah. Um outro ponto, aspectos espirituais e também psicológicos. Ele coloca assim, ele aborda como a crença na predestinação pode servir como um mecanismo de enfrentamento, proporcionando conforto e tranquilidade em tempos difíceis. Ele sugere que essa crença pode ajudar a evitar sentimentos de desespero que acontece com muitos de nós e até de fracasso. Outra coisa ele coloca educação e conscientização. Ele fala que uma parte significativa da sua abordagem inclui a educação dos muçulmanos sobre esses conceitos, para que possam entender melhor a sua fé e as implicações na vida diária, no cotidiano. Aí o Sheikh Muhammad Saleh Al-Uthaymin, que Deus tenha piedade dele, ele também coloca alguns temas principais sobre isso. A primeira coisa que ele põe aqui, para entender a predestinação e o livre-arbítrio, o foco no Ahl-Sunnah wal Jama'ah, foco no povo da Sunna, que segue a Sunna e a congregação. O Sheikh enfatizou que a aderência à tradição do profeta Muhammad e a sua comunidade, rejeitando desvios e inovações que não tenham base na Sunna. Procura sempre a base na Sunna. O que não tem base na Sunna você descarta. Ele sempre ressaltou a importância de seguir os textos do Alcorão e da Sunna autêntica. A jurisprudência islâmica, ele coloca, ele abordou diversas questões do fiqh, da jurisprudência, oferecendo interpretações claras e pragmáticas das leis. Suas opiniões eram frequentemente acessíveis, permitindo que vários muçulmanos comuns compreendessem e aplicassem os princípios islâmicos em sua vida cotidiana, no dia a dia. Ele também fala sobre o tafsir, ou a explicação do Alcorão. O Sheikh também fez contribuições significativas na interpretação do Alcorão. Ele buscou explicar os significados dos contextos dos versos, promovendo uma compreensão mais profunda da mensagem de Allah. Ele também coloca a educação e a conscientização.
Ele enfatiza a importância da educação religiosa, encorajando os muçulmanos a buscarem conhecimento e ensinarem suas comunidades sobre a verdadeira fé, porque o destino faz parte da fé, dos seus pilares. O Sheikh Muhammad Saleh Al-Uthaymin discutiu amplamente os conceitos da predestinação, que é o Qadr, e do destino, que é o Maqdur, na tradição do Islã. De acordo com a crença islâmica, Deus tem conhecimento absoluto e controle sobre todos os aspectos da criação. Por isso, ele coloca alguns pontos centrais da sua abordagem. Por exemplo, a criação e conhecimento de Deus. O Sheikh, que Deus tenha piedade dele, Rahmatullah Alayh, enfatizou que Deus, em sua sabedoria plena, criou tudo e possui conhecimento prévio de tudo o que acontecerá. Isso inclui tanto os eventos universais quanto as ações dos seres humanos. Ele coloca que os 4 princípios do Qadr, ele menciona que a crença na predestinação envolve 4 aspectos: conhecimento de Deus, ou seja, Deus sabe tudo o que acontecerá; registro, tudo o que aconteceu e acontecerá está registrado no livro preservado, chamado Lawh Mahfuz, diante de Deus. Terceiro, vontade de Deus. O que Deus deseja que aconteça, acontece. O que Ele não quer que aconteça, não acontece. E a outra, criação. Deus é o criador de todas as coisas, incluindo as ações dos seres humanos. Tá? O Sheikh também abordou a relação entre predestinação e livre-arbítrio. Ele esclareceu que, embora Deus tenha conhecimento e controle sobre tudo, os seres humanos ainda são responsáveis por suas ações. Ele explicou que o livre-arbítrio é um aspecto da criação humana, que permite que as pessoas escolham entre o bem e o mal, e que essa responsabilidade é o que será levado em consideração no último dia, no dia do julgamento. Ele enfatizou a importância de entender que a crença em Qadr, predestinação, não deve ser usada como uma desculpa para negligência ou falta do esforço. Os muçulmanos devem se esforçar sempre para fazer boas ações e seguir o caminho. Eu não vou falar, você é ladrão porque está destinado para mim, então eu vou roubar. Entendeu? Eu não sei o que está destinado para mim. A minha obrigação é escolher entre o bem e o mal. Então, os muçulmanos devem se esforçar para fazer boas ações e seguir o caminho certo, reconhecendo simultaneamente que tudo está sob o controle total de Allah, Deus. Eu disse, esses ensinamentos do Sheikh Muhammad Saleh Al-Uthaymin, que Deus tenha piedade dele, sobre a predestinação e destino, se alinham com a visão geral da maioria das escolas de pensamentos islâmicos, que procuram encontrar um equilíbrio entre a crença na vontade divina e a responsabilidade pessoal. As 4 escolas de jurisprudência, conhecidas como Madhahib, Hanafi, Mali, Shafi'i e Hanbali, têm algumas divergências pequeninas em suas abordagens sobre questões de predestinação e livre-arbítrio, refletindo uma variedade de interpretações dentro do Islã. A escola Hanafi fala que a predestinação, o Qadr, acreditam que Deus, os Hanafis acreditam que Deus tem conhecimento absoluto e que tudo o que acontece está sobre a vontade de Deus. Entretanto, eles também enfatizam a responsabilidade humana e o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, os Hanafis sustentam que os seres humanos têm a capacidade de escolher suas ações e que isso é uma parte essencial da responsabilidade moral. Já da escola Maliki, eles falam que a predestinação, os Malikitas também afirmam que tudo é predestinado por Deus, enfatizando o controle divino sobre o universo. O livre-arbítrio, eles falam, embora reconheçam a predestinação, eles acreditam que os seres humanos são responsáveis por suas ações e têm liberdade para agir de acordo com a sua vontade. A escola Shafi'i, eles compartilham a crença que Deus conhece tudo e controla o destino de cada ser humano.
E eles falam que o livre-arbítrio, assim como nas outras escolas, a escola-chefe enfatiza também que os humanos têm a capacidade de escolher entre o bem e o mal, trazendo um equilíbrio entre a predestinação e a responsabilidade individual. A escola Hanbali eles possuem uma forte ênfase na soberania de Deus e acreditam que tudo acontece devido à vontade de Deus. A sua visão é geralmente mais conservadora em relação à questão da predestinação, que é o Qadar. No livre-arbítrio, apesar disso, eles também reconhecem que a responsabilidade dos seres humanos em suas ações, defendendo que a liberdade de escolha é vital na moralidade islâmica. Embora todas as 4 escolas aceitem a crença em predestinação e livre-arbítrio, elas variam em suas ênfases e nas suas interpretações. A maioria concorda, sem dúvida, que a predestinação não contradiz a responsabilidade humana. Em vez disso, ambas coexistem e contribuem para a compreensão da justiça e da moralidade no Islã. Assim, os muçulmanos de diferentes escolas podem ter nuances em suas crenças, mas o respeito pela vontade divina e a responsabilidade pessoal permanecem elementos centrais. Aí eu coloquei aqui também, para a gente entender melhor, uma história frequentemente citada para ilustrar a diferença entre a predestinação e o livre-arbítrio, vem da tradição islâmica, que envolve o grande sábio famoso Hassan al-Basri, que Deus tenha piedade dele. Aí é colocado assim: no encontro de Hassan al-Basri, certa vez Hassan al-Basri estava conversando com um grupo de pessoas sobre questões de fé. Alguém levantou a questão de como a predestinação e o livre-arbítrio se relacionam no Islã. Para exemplificar, ele contou a seguinte história: certa vez um homem que decidiu sair em uma viagem para conhecer o mundo. Ele se preparou bem, fazendo as malas e se alimentando antes da jornada. Durante a viagem, ele passou por várias cidades, encontrou novas pessoas e viveu experiências diversas. No entanto, um dia, ao voltar para casa, ele encontrou uma situação inesperada. No caminho de volta, o homem decidiu atravessar uma ponte que, infelizmente, estava em mau estado. A ponte estava em mau estado. No meio da travessia, a ponte desabou e ele caiu em um rio. Enquanto se afogava, ele começou a refletir sobre a sua vida e as suas decisões. Ele se lembrou como tinha tomado a decisão de viajar, mas também reconheceu que a situação da ponte estava fora do seu controle. Enquanto lutava pela vida, ele sentiu que Deus já conhecia a sua situação antes mesmo de ele embarcar na viagem. Em seus últimos momentos, ele se deu conta de que, embora Deus soubesse tudo o que iria acontecer, ele também tinha feito escolhas. Ele decidiu viajar, enfrentou riscos e tomou decisões ao longo do caminho. Mesmo que a queda da ponte fosse predestinada, suas ações e decisões ao longo da viagem foram fruto do seu livre arbítrio. Após contar essa história, Hassan al-Basri explicou que a vida é um equilíbrio entre a predestinação e o livre-arbítrio. Deus conhece o que acontecerá, mas isso não elimina a responsabilidade individual das pessoas por suas escolhas. A história mostra que, enquanto a vontade de Deus é suprema, os seres humanos ainda têm a capacidade de agir e tomar decisões que podem alterar o curso das suas vidas. Esse relato ajuda a entender que, na tradição islâmica, a predestinação não é uma desculpa para a inação ou para a falta de responsabilidade. As escolhas individuais são fundamentais e as consequências dessas escolhas são parte vital da jornada espiritual de cada um. Para entender a predestinação e o decreto de maneira simples e direta, especialmente à luz do pensamento dos grandes sábios, podemos dividir o conceito em algumas partes fundamentais. A predestinação é a crença de que Deus, em sua sabedoria, já conhecia e determinou tudo o que aconteceria no universo, antes de criar todas as coisas. Isso inclui eventos
passados, presentes e futuros. Decreto refere-se à aplicação prática da predestinação, ou seja, as decisões e desígnios de Deus na criação, que são executados no tempo e no espaço. A vontade de Deus. Os sábios enfatizam que tudo o que acontece é permitido por Deus, e dele vem a vontade. Nada acontece sem a sua permissão. Conceito prévio. Deus tem conhecimento absoluto e perfeito. Ele sabe tudo o que acontecerá, mas isso não significa que as pessoas não tenham liberdade para fazer as suas escolhas. Livre-arbítrio. Enquanto Deus predestina tudo, o ser humano tem a capacidade de escolher entre várias opções. As ações das pessoas são da sua responsabilidade. Os sábios ensinam que a predestinação não nega a responsabilidade pessoal. Cada um é responsável por suas ações e por suas escolhas. A compreensão de Qadar ajuda os fiéis a se submeterem à vontade de Deus, aceitando tanto as dificuldades quanto as bênçãos e dádivas como parte do plano divino. Aceitação das provações. Quando algo ruim acontece, os muçulmanos são ensinados a aceitar isso como parte do Qadar de Deus e confiar que há um propósito maior em tudo. Confiança e esperança. Sim, a crença na predestinação leva à esperança em dias melhores, pois embora a situação possa ser difícil agora, o futuro é conhecido e controlado sempre por Deus. A crença em Qadar e Taqdir, predestinação e decreto. No Islã equilibra a compreensão de que Deus é soberano sobre todos os aspectos da vida. As pessoas têm liberdade de escolha, mas suas ações ocorrem dentro do conhecimento e da vontade divina de Deus. Esse equilíbrio entre a predestinação e o livre-arbítrio é central para a fé islâmica, ajudando a mudar o comportamento e a perspectiva dos fiéis em relação à vida e os seus grandes desafios. Essa é a palestra do destino e do decreto. Agora, o que vocês entenderam, vocês podem colocar para mim, para a gente ter uma ideia e que vocês entendam.